João capítulo 6, 69 diz assim: E nisso nós temos acreditado e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Os discípulos, naquela reunião, naquele momento de comunhão, eles testificam de Jesus naquele exato momento, minutos antes da ascensão de Jesus subiu aos céus. Então Jesus está repartindo muitas coisas com aqueles discípulos. E principalmente, o que me chama a atenção aqui nessa leitura é exatamente isso, a fé que eles tinham no coração de acreditar, de depositar sua esperança, a sua condição e a sua vida nas mãos daquele único que poderia resolver e salvar a vida de cada um deles, Jesus Cristo. Nisso eles têm conhecido, porque andaram por perto, porque estavam no momento de mesa, porque tiveram aquele momento de comunhão. Isso chama a nossa atenção para os momentos que nós desperdiçamos na presença de Deus. Tenha mais momento de comunhão com Deus, tenha o teu momento de devocional, tenha o teu momento de mesa com o Espírito Santo, que ele fará a diferença na tua vida. Deus abençoe.